Flex Wheeler, um nome que ainda ecoa nos palcos do fisiculturismo como sinônimo de perfeição estética. Considerado por muitos o físico mais bonito de todos os tempos, ele dominou os anos 90 com sua simetria impecável, linhas suaves e presença de palco memorável. Mas por trás de uma imagem esculpida em músculos, havia uma vida marcada por dor, abuso, doença e uma luta constante marcada pela sobrevivência. Neste vídeo, você vai conhecer toda a jornada de Kenneth Flex Wheeler, da infância traumática à glória nos palcos. Fala, seus maromba! Eu sou o PH Fonseca, personal trainer e amante do fisiculturismo, e no vídeo de hoje você vai descobrir o real motivo por que Flex Wheeler perdeu a perna. Fica até o final. Kenneth Wheeler nasceu em 1965, em Fresno, Califórnia, e desde cedo enfrentou obstáculos que poucos conseguiriam suportar. Ele cresceu em um ambiente de extrema pobreza e violência, convivendo com racismo, insegurança alimentar e abandono emocional. Um dos aspectos mais dolorosos de sua infância foi o abuso sexual que sofreu quando ainda era jovem. Um trauma que ele revelou anos mais tarde, ao falar abertamente sobre sua história. Esse passado trágico marcou profundamente e fez com que ele buscasse ainda na juventude formas de se sentir forte e no controle da própria vida. Antes de descobrir o fisiculturismo, Flex se destacou nas artes marciais, onde começou a treinar ainda adolescente. Foi nesse ambiente que ganhou o apelido de Flex, devido à sua incrível flexibilidade muscular e articular, algo incomum em um corpo tão musculoso. Ele podia fazer movimentos avançados de artes marciais e alongamentos impressionantes. Mesmo com os braços e pernas volumosos, essa capacidade chamou a atenção e se tornou uma das marcas registradas. A fusão entre flexibilidade, força e simetria seria o que o diferenciaria no palco anos depois. Flex começou a competir no fisiculturismo no final dos anos 1980, mas sua carreira quase terminou antes mesmo de decolar. Em 1994, ele sofreu um grave acidente de carro. Seu veículo capotou diversas vezes e Flex quase perdeu a vida. Ele ficou com várias lesões, inclusive musculares, que poderiam ter encerrado a trajetória nos palcos. Contra todas as expectativas, não apenas sobreviveu, como voltou a competir em alto nível pouco tempo depois. A recuperação foi mais uma prova de sua incrível determinação. Nos anos 90, Flex Wheeler rapidamente se consolidou como uma estrela do esporte. Seu corpo parecia ter sido esculpido à mão, braços simétricos, abdômen definido, cintura fina, dorsais abertos e poses impecáveis. Ele venceu o Arnold Classic por 4 vezes, 93, 97, 98 e 2000, e acumulou vitórias em diversas outras competições profissionais da IFBB. Sua estética era tão única que até fisiculturistas com físico muito mais massivos, como Ronnie Coleman e Dorian Yates, o consideravam um dos melhores de todos os tempos. Apesar do talento e da forma quase perfeita, Flex Wheeler nunca conquistou o título do Mr. Olympia. O motivo não foi falta de mérito, mas uma junção de fatores. Em 93, por exemplo, ele ficou em segundo lugar, atrás de Dorian Yates, que vinha com um físico monstruoso, mais denso e massivo, representando uma nova era no fisiculturismo, a era do tamanho absoluto. Flex, apesar de superior em simetria e definição, era constantemente ofuscado pelos critérios da época, que favoreciam atletas com mais volume. Além disso, sua saúde, lesões e episódios pessoais também afetaram sua consistência competitiva. Muitos acreditavam que se o julgamento fosse baseado apenas em proporção e forma, Flex teria vencido mais de uma vez.
E no Olímpia de 1999 aconteceu uma das maiores batalhas entre Flex Wheeler, Ronnie Coleman e Chris Cormier, onde Ronnie Coleman foi campeão e o Flex acabou amargando o segundo lugar. E em uma atitude até desrespeitosa com Ronnie Coleman, ele tirou a medalha do peito e gesticulou negativamente para os árbitros, indicando que ele deveria ter sido campeão. E essa curiosidade que você não sabia já vale o seu like e a sua inscrição, que não custa nada e me ajuda de verdade. Nos bastidores, Flex travava uma batalha silenciosa. Em 1999, foi diagnosticado com a doença renal rara, glomerulosclerose segmentar focal, uma condição genética que afeta o funcionamento dos rins. Com o tempo, seu estado de saúde piorou e ele precisou se afastar das competições. Em 2003, anunciou sua aposentadoria oficial. O choque foi enorme. O fisiculturismo perdia um de seus maiores ícones. Mesmo longe dos palcos, Flex continuou ativo no cenário fitness, atuando como coach, palestrante e mentor para novos atletas. Em 2017, mais de uma década após se aposentar, Flex surpreendeu a todos ao anunciar seu retorno às competições, desta vez na categoria Class Physique. Mesmo com limitações físicas, subiu ao palco do Olímpia e emocionou os fãs com sua presença imponente. Mas a saúde continuava a deteriorar. Em 2019, Flex foi submetido a uma cirurgia devastadora, a amputação parcial de sua perna direita, devido a complicações circulatórias. A decisão foi feita para salvar a sua vida. O impacto foi enorme, mas a forma como ele reagiu, com resiliência e dignidade, inspirou o mundo inteiro. Abre aspas. Mesmo sem uma perna, eu continuo de pé. Fecha aspas. Disse ele em uma entrevista. E agora você me pergunta, qual o real segredo do porquê Flex perdeu a perna? Ou seja, qual o motivo, o que causou isso realmente? Vamos fazer uma análise lógica dos fatos. A doença do Flex nos rins, a glomerulosclerose segmentar focal, é sim uma doença hereditária e rara, segundo ele mesmo. Porém, mesmo assim, ele conseguiu um transplante renal que foi bem sucedido e tudo ia muito bem. Mas a decisão dele de voltar a competir em 2017 pode ter sido uma decisão ruim para a sua saúde, porque apesar da doença ser hereditária, os esteroides anabolizantes podem agravar o quadro. E muitos dizem que foi isso que aconteceu no caso do Flex. Voltar a competir e usar anabolizantes foi uma péssima decisão. E na minha opinião, foi uma decisão ruim sim. Porém, eu não estou aqui para julgar o Flex. Voltar a competir, para ele, pode ter sido uma fuga ou uma forma de retomar o que ele teve que interromper tão cedo e com a carreira com muito potencial. Talvez não competir para ele custou a sua saúde mental também nesse período todo. Hoje, Flex Wheeler vive uma nova fase. Ele atua como palestrante motivacional, influenciador, conselheiro de saúde e defensor da prevenção de doenças renais. Ele ainda detém um físico saudável, mesmo após todas as cirurgias e limitações. Flex também trabalha com jovens e atletas e participa de eventos sobre superação, disciplina e saúde mental. Em suas redes sociais, compartilha reflexões sobre sua vida, treinos adaptados e mensagens positivas. Seu exemplo prova que a verdadeira força não está apenas no corpo, mas na mente e no espírito. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa atitude do Flex em voltar a competir. Deveria ter mesmo voltado ou deveria ter preservado essa saúde e não voltado a competir? Deixa aqui embaixo. E se você gosta dos atletas da época do Flex, nesse vídeo aqui eu te conto quais os físicos mais assustadores dos anos 90.